Vamos ler do versículo 14 até o verso 18. 2 Coríntios, capítulo 6, do 14 até o 18. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Destacando aí os primeiros versículos, 14 e 15. Porquanto, que sociedade pode haver entre justiça e a iniquidade? Ou comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? E que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Filipenses, vamos abrir em Filipenses no capítulo 3, versículo 1 a 3. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Vamos orar. Pai, obrigado por estarmos mais uma vez reunidos em Ti mesmo, reunidos ao Senhor no poder e na capacitação do Teu Espírito Santo. Pedimos mais uma vez que assim sejamos guiados pela Tua Palavra. Pedimos que nos ensine e fale aos nossos corações, que o Teu Espírito também traga luz e revelação ao nosso espírito. Conceda, Senhor, olhos espirituais para Te ver. Desvenda, ó Senhor, a Tua Palavra diante de nós. Obrigado, ó Senhor, por estarmos mais uma vez diante da Tua perfeita e santa Palavra. Que nós possamos estar com os nossos pés descalçados, porque a Tua Palavra é perfeita e nós somos impuros. Por isso Te pedimos que mais uma vez, pelo ministério do Teu Espírito Santo, a Tua Palavra possa nos lavar. Possa nos limpar, ó Senhor, das impurezas e daquelas coisas que tocamos, que são impuras neste mundo.
e que também a Tua Palavra renove a nossa mente e assim renove também o nosso entendimento, para que tenhamos o mesmo pensamento, a mesma mente que ouve também em Ti mesmo. Nós agradecemos ao Senhor pelo valor da Tua Palavra e por ela estar disponível a todos nós. Nós Te agradecemos, ó Senhor, por esse tempo. Faça desse tempo conforme a Tua vontade. Cumpra o Teu querer no Teu povo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Se nós voltarmos ali rapidamente em 2 Coríntios, no capítulo 6, a partir do verso 14, nós temos falado para os irmãos a respeito do candelabro e do bezerro de ouro. E dentro desse assunto há um tema maior que é o caminho da cruz e o quanto essa cruz precisa trabalhar nos nossos corações. Então esse é o assunto maior, o principal, o caminho da cruz. A cruz e o caminho da cruz. O altar de Cristo e o altar da igreja. E dentro deste assunto, nós temos partilhado sobre os nossos apegos e afetos pessoais, e temos falado então do nosso apego ao mundo. E o quanto a nossa mente ainda, ela está contaminada com ideias do mundo. Então é nesse ponto que nós estamos aí falando sobre o candelabro de ouro e o bezerro de ouro. Porque o bezerro de ouro é formado por uma mente não renovada pela palavra. Lembremos que quem levanta aquele bezerro são os filhos de Israel. É o povo de Deus da antiga aliança. A mente deles ainda voltada para o Egito, elaboram e edificam aquele bezerro de ouro para que eles possam adorar. Então o bezerro de ouro fala de um ambiente religioso, é fruto dos nossos pensamentos, porque ainda não foram totalmente renovados pela palavra de Deus. O desejo do Senhor é que nós sejamos este santuário verdadeiro, um verdadeiro candelabro de ouro puro, cuja palavra renova a nossa mente e governe os nossos pensamentos, para que tenhamos o mesmo sentimento, o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Então isso é o candelabro de ouro. Então que relação pode haver, ou não deveria haver? Mas por causa dessa mente ainda há muita relação inadequada. Nós lemos bem no início, Lucas 17, citando a mulher de Ló. Os irmãos se lembram disso. E é exatamente ali que nós vimos que a mulher de Ló estava apegada àquela cidade chamada Sodoma. A mulher de Ló estava agarrada àquela cidade. Seu pensamento, ainda que ela estivesse fora, seu pensamento estava naquela cidade. A mulher de Ló amava aquela cidade. E as paixões e as coisas que estavam ali. Assim como os filhos de Israel. Ainda que já tivessem saído do Egito, mas eles tinham saudades do Egito. E gostavam de muitas coisas que lá estavam. Então em Lucas 17 nós temos duas coisas importantes no que concerne a uma separação. Nós vimos que nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, ou davam-se em casamento. Nós sabemos que Noé entrou naquela arca. Noé foi tido como alguém louco ou lunático naqueles dias. O fato que toda a Escritura fala do nosso Senhor e fala de Cristo. Então aquela arca, ela representa, é uma figura ali do nosso Cristo. Então Noé e sua família entrou naquela arca. Então nos dias de Noé, a necessidade era que Noé entrasse na arca e encontrasse salvação. Então ele entrou naquela arca, aquela porta se fechou e sua família foi salva. Porta fala de entrada, não é? Jesus é a porta
Ele é o caminho. Então eles entraram na arca. Aquela arca fala de Cristo. E foram salvos. Isso é realidade para todos nós que entramos em Cristo. Cristo é a porta. Fomos salvos por Ele. Sua morte é nossa morte, seu sepultamento é o nosso sepultamento, sua ressurreição é a nossa ressurreição. Pela fé na palavra de Deus, assim cremos. Porque assim ensina a palavra do Senhor. Esse é o verdadeiro batismo. Morremos com Cristo, fomos sepultados com Ele pelo batismo e ressuscitamos com Ele. Então cremos assim na palavra de Deus, entramos em Cristo, entramos por essa porta e estamos salvos. Então essa é uma questão resolvida. Isto é nos dias de Noé. Mas nos dias de Ló, a questão é que Ló tinha que sair daquela cidade. Então se nos dias de Noé a necessidade era de entrar, nos dias de Ló a necessidade era de separação. Então Noé entrou, Ló saiu daquela cidade. Mas o coração da mulher de Ló permaneceu lá. E ela foi paralisada ali, quando ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Em que sentido? Qual é o sentido dessa estátua de sal? Paralisia espiritual. Porque o seu coração está agarrado àquela cidade. Não é? Então guarde isso. Entramos em Cristo pela sua própria obra. Nos nossos dias, o chamado para aqueles que entraram em Cristo é de separação. Os que entraram em Cristo agora necessitam de ser separados. Esse é o sentido da palavra igreja. Chamados ou separados para Ele, ou chamados para fora do mundo. Então esse é o trabalho da cruz em nós. Esse é o ministério sublime do Espírito Santo pela palavra de Deus em continuamente aplicar essa palavra, renovar nossas mentes para que eu e você sejamos separados como uma igreja ou como um candelabro de ouro puro. Então guarde isso. Entramos em Cristo. Somos chamados para sair do mundo, separados para Ele. Então nós temos aí no verso 14, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Então observe essas perguntas, porque Paulo está falando de separação. Então se essa é a vontade de Deus, é o chamado para nós como igreja, nós que entramos em Cristo, nos nossos dias somos chamados para sair do mundo, para sermos separados do mundo, desapegar dele, de tudo que há. De pessoas, como nós falamos, nosso apego e afeto a pessoas e nosso apego e pensamento com as coisas deste mundo. Então, que sociedade pode haver entre justiça e a iniquidade? Então pensemos nisso. Que sociedade, né? Que ligação pode haver? Então que sentido faz nós que entramos em Cristo tentarmos de alguma maneira viver, como se diz, com um pé lá e um pé aqui. Porque não há nenhuma relação. No que concerne a Deus e o que Ele fez, não há nenhuma relação. Né? É como que um abismo foi colocado. Que relação há entre luz e trevas? Não deveria haver nenhuma relação. Essa é a vontade do Senhor. Então que sociedade pode haver entre justiça e a iniquidade? A resposta talvez nós sabemos. Mas como é o nosso pensamento e a nossa vida com relação a isso? Penso que todos nós sabemos a resposta. A resposta é, não há nenhuma sociedade, né? Não há como ter nenhuma associação, sociedade. Como que nós podemos ser sócios, né, da justiça e da iniquidade? É possível? Como fazer essa sociedade? Vamos colocar de outra forma. Nós podemos tentar fazer essa sociedade ou associação. Sabe o que vai acontecer? Ela não vai dar certo. Vai ser um tormento para aqueles que já entraram na arca. Porque nós não temos mais nada a ver com iniquidade. O Senhor não nos chamou para isso.
Se nós somos um povo comprado e separado para Ele, então não vai funcionar esta sociedade, certo? Então, a resposta nós sabemos, mas nós devemos considerar como que nós estamos caminhando, como que o candeeiro, a igreja de Cristo nos nossos dias, e nós como assembleia, como que ela está caminhando. Ainda tentando fazer algum tipo de sociedade com a iniquidade. Então pensemos nisso, é a primeira pergunta. Ou que comunhão, veja essa palavra aí, que comunhão há entre, ou pode haver, entre luz e trevas, ou luz com as trevas. Que comunhão, que ligação, como que nós podemos ter parceria com luz e trevas? A resposta também nós sabemos, né? Não é possível. Ou andamos na luz, ou andamos nas trevas. Se você ler 1 João, se nós não andarmos na luz, qual é o resultado? Nós não mantemos comunhão com o Deus que é luz. Todos nós somos luz no Senhor, mas se nós não andarmos como filhos da luz, nós estamos em trevas. Não tem meio termo aqui. Ou é luz ou é trevas. Se nós andarmos na luz como Deus está na luz, então mantemos comunhão com Ele. Nós não falamos de 3 coisas importantes que preenche e completa a nossa alegria? Comunhão com o Pai e com seu Filho, comunhão com a palavra e comunhão uns com os outros. Então, se não andamos na luz, não mantemos comunhão nem com Deus e nem uns com os outros. A verdade que nós temos comunhão com Deus é que nós temos comunhão com a palavra e uns com os outros. Mas se andamos em trevas, não há nenhuma comunhão, nem com Deus, nem com a palavra e nem uns com os outros. Todo esse ambiente aí se torna um ambiente mentiroso, cheio de hipocrisia. Não é? Então, que comunhão pode haver entre luz e trevas? Então pensemos também nessa segunda pergunta aí. Vamos à frente no versículo 15. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que relação há entre Cristo? Há alguma harmonia com o príncipe deste mundo e Cristo? Sendo que ele deu aquela sentença na cruz que o príncipe deste mundo já está julgado e que o Senhor não tem nada dele. E quanto desse príncipe talvez ainda há em nós? Com relação ao Senhor Jesus, ele julgou esse príncipe do mundo naquela cruz. E ele diz que não há nenhuma relação entre ele e Cristo. Eu não tenho nada dele, ou eu não tenho nada a ver com ele. Essas são as palavras do próprio Senhor. Não é? E nós, como igreja do Senhor, há harmonia entre o príncipe deste mundo? Penso que essa terceira pergunta já é mais difícil, até de responder. As 2 primeiras são mais simples de responder. Nós falamos, não pode haver nenhuma sociedade entre justiça e iniquidade. Não pode haver nenhuma comunhão entre trevas e luz. Mas e essa outra? Com relação a Cristo, nós sabemos que Cristo não tem mesmo nenhuma relação com o diabo. Mas e com relação a nós? E se a palavra maligno e diabo é muito forte, então vamos usar príncipe deste mundo, que a palavra fica mais bonita, né? Então, o quanto nós mantemos harmonia com o príncipe deste mundo. Agora, o príncipe desse mundo são muitas coisas. Muitas vezes são pessoas, muitas vezes são coisas. Muitas vezes é uma falsa compaixão, um terceiro ponto que nós vamos examinar. Falso amor, como nós já falamos. Falsos pensamentos. Paulo está orientando aqueles irmãos de Filipenses para que eles acautelassem dos cães. Nós já vamos ver ali 3 coisas que estão relacionadas ao ambiente do bezerro de ouro. Então, qual é a nossa relação com o príncipe deste mundo? Ainda. Somos chamados para fora. Nós entramos em Cristo.
Somos chamados para ser separados deste mundo. Irmãos, foi isto que arrebatou Enoque. E Enoque já não era. Ele estava muito desarraigado deste mundo. E o Senhor tomou para si. Porque ele andava na presença de Deus. Esse é o espírito que deve haver na igreja para que o Senhor nos arrebate. Então prestemos atenção nisso. Esse é o princípio do arrebatamento. O mais importante não é saber quando seremos arrebatados, mas o mais importante é saber o quanto do nosso coração já foi desarraigado deste mundo. Porque esse é o espírito do arrebatamento. No que concerne ao Senhor, irmãos e irmãs, eu não tenho dúvida que Ele já arrebatou o seu povo por completo. Eu não tenho dúvida. Por causa da obra e do sacrifício que Ele fez. Por causa da sua redenção e do seu resgate. Os irmãos sabem o que significa resgate. Aquele que vem e arranca com uma mão muito forte. Não dá nem tempo de pensar. Foi assim que Ele fez conosco. Então, no que concerne ao coração do Senhor, do noivo, para com a sua noiva, o seu coração já é pleno. Ele já nos arrebatou para Ele. Mas a questão é o nosso coração como noiva. Se estamos arraigados aqui nessa terra, então esse não é o espírito de arrebatamento. Então, que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união, outra palavra interessante, que união pode haver entre crente e incrédulo? Ou crente com o incrédulo? Não significa que nós temos que sumir desse planeta. Nosso Senhor Jesus sentou e comeu com pecadores, mas sem se misturar com o pecado e com eles. Né? Nós estamos aqui para ser, inclusive, testemunho e ser o anúncio da salvação para pecadores. Né? Como ser um anúncio para pecadores se estamos misturados ou arraigados com o pecado? É por isso que a nossa mensagem, muitas vezes, ela é tão pobre e ela é tão ineficaz. Para que a nossa mensagem de pregação ou de testemunho para pecadores, para que ímpios sejam convertidos, ela está relacionada diretamente à nossa vida de separação. Como anunciar uma palavra para pecadores envolvidos com o pecado? Não há poder nenhum de salvação. Primeiro separação e depois anúncio. Então haverá poder na nossa mensagem e no nosso testemunho. Então pense nisso. A igreja também é chamada para isso. Então nosso Senhor Jesus comia sim com pecadores. Nós estamos no mundo, mas dele nós não somos. Nós até vivemos com pessoas ímpias, é claro, no seu trabalho, na sua vida relacional, seja onde for. Não é? Essa é a nossa vida cotidiana. Mas podemos viver com eles sem união com eles. Porque está falando que união pode haver entre o crente e o incrédulo. Então, se há união entre o crente e o incrédulo, então não é crente de fato genuíno. Então, separação primeiro e o anúncio depois. E o verso 16, então, fecha aí de maneira muito clara com relação a todo o assunto que já temos falado sobre o candeeiro e o bezerro de ouro. Então, que ligação pode haver entre o santuário de Deus e os ídolos? Que relação pode haver entre o candelabro e o bezerro de ouro? Deveria ser nenhuma. Nenhuma relação deveria haver. Não há nada nesse ambiente que é útil. Nem as melhores ideias que provêm do homem é útil para o santuário espiritual de Deus, para a casa espiritual de Deus. Uma casa espiritual que recebe uma palavra espiritual
para sermos um testemunho espiritual. Pensamentos celestiais. Normas e decretos espirituais. Preceitos, mandamentos espirituais. E não pensamentos, ideias, doutrinas humanas. Elas não são úteis para a edificação. Então, que relação pode haver entre a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, com os ídolos? Então, que o Senhor nos ajude. Aí, seguindo aí, porque nós somos santuário de Deus, do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei. Então, veja a promessa de Deus, porque isso aqui é uma promessa que percorre, na verdade, toda a palavra de Deus, certo? Porque nós somos o santuário de Deus, do Deus vivente. Nós somos a casa de Deus, irmãos. Penso que o Senhor tem falado tanto sobre isso já. Nós somos a casa de Deus. Mas como que essa casa está? Como que ela pode viver com esses relacionamentos sendo casa de Deus? Como que esse Deus poderia vir e andar em nosso meio? Se nós mantemos relação com os ídolos, comunhão com incrédulos, mantemos harmonia com o príncipe desse mundo, mantemos comunhão com trevas, como que o Deus da casa pode andar e estar entre nós? Pense nisso. Porque se Deus não está andando entre nós, então nós estamos gastando o nosso tempo com um monte de coisa. Então, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Como que um selo. Então sim, você está vendo aí? Então dessa maneira, habitarei e andarei entre eles. E serei o seu Deus. Porque Ele quer ser o dono, o proprietário da casa, da sua casa. A qual casa somos nós por causa de Cristo. Então, habitarei e andarei entre eles. É por isso que quando você vai em Apocalipse, o que você vai ver lá? Que o Senhor, Ele passeia, ou Ele anda no meio dos candeeiros de ouro. Você encontra isso lá em Apocalipse. O que Ele faz andando no meio dos candeeiros? Buscando fidelidade. Buscando aqueles que estão separados. Então Ele visita cada uma daquelas 7 igrejas e vai advertir cada uma delas, falando assim, ó, deixe isso para lá, separe disso, lance fora. E Ele vai fazer isso com cada uma delas, porque Ele está andando no meio dos seus candeeiros e procurando fidelidade, procurando aqueles que são separados para Ele, procurando um coração leal a Ele. Um coração que não está arraigado a este mundo. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha o 17. Por isso, porque você tem uma promessa sublime aí, ou não é? Eu já havia falado em uma outra reunião, se isso não nos constrange, eu acho que não há muita coisa a mais para nos constranger. Que esse Deus tem no seu coração de fazer o quê? Habitar e andar no nosso meio. No meio daqueles que eram, como foi lembrado na mesa, coxos, cegos, aleijados. Se isso não nos constrange, então pouca coisa vai nos constranger. Porque esse é o coração de Deus, de estar no meio dos homens e ser o Deus dele. E andar no meio deles. Por isso, ou isto deveria nos constranger. Retirai-vos, está vendo aí? Separação, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Por isso, não é uma questão de sair fazendo algo, ou tentando nos purificar baseado na nossa própria carne. Carne não purifica carne. É impossível. Por isso, por causa dessa promessa sublime, que é a vontade do coração de Deus, por isso, é por esse motivo, isso devia nos mover
cada dia, a nos separar das coisas dessa terra. Porque nós somos um povo separado, nós somos um povo comprado, nós somos um povo celestial, nós somos a casa espiritual de Deus. Então pense nisso. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis coisas impuras, e eu vos recebereis. Então, aí sim, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Por que aí sim serei o vosso Pai? Porque ele está falando de comunhão. Ele está falando de experiência dos filhos, que muitas vezes não possui comunhão com o pai e com seu filho, por causa dessas coisas citadas acima. Porque o que rompe a comunhão com o nosso Deus é pecado. É mistura. É coração dividido. É o homem de ânimo dobre, dividido, partido. Ele não é seguro nos seus caminhos. Um coração que se balança ou pende para as coisas dessa vida. Não é um coração leal ao Senhor. Então ele está falando de experiência aqui. Dentro dessas coisas citadas por Paulo, então podemos ter a experiência de termos um Pai celestial. Um Pai que nos ama. Um Pai que nos adverte. Por isso que ele fala, então sereis. Mas nós já somos. Nós já não somos filhos. Nós já somos filhos por causa da obra de Cristo. Mas qual é a nossa relação e experiência com o nosso Pai Celestial? Talvez bem pequena. Porque é muita coisa que ocupa a nossa mente e o nosso pensamento. E o nosso coração. E quando o pecado nos afasta dessa comunhão, então está de uma forma bem clara explicado o motivo da nossa tristeza como cristão. Né? Porque todo pecado levará a isso, a um afastamento da presença de Deus. E o que nos preenche completamente é a comunhão com o Pai e com seu Filho, não é? Então, fica essas considerações, vamos lá para Filipenses. Vamos ler só um versículo, já estando aberto aí, porque ele vai ser útil depois. No versículo 10 do capítulo 6, tem uma expressão de Paulo aí que eu queria deixar ela aqui, pelo assunto que temos falado. Verso 10 aí do capítulo 6 de 2 Coríntios, está assim. Paulo está falando do versículo 1 até o verso 10, ele está falando do seu proceder no seu ministério aí, no seu apostolado. Se você olhar no verso 4, ele diz assim, pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos como ministro de Deus. Então ele está falando do seu ministério aí na presença de Deus, a sua conduta. E ele vai falando muitas coisas aí, como é a sua conduta como ministro de Deus, como está aí. Aí ele vai citando, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, e a lista vai aumentando. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigias, no jejum, na pureza, no saber, e aí ele vai. E aí ele chega no verso 10. E no verso 10 ele diz assim, entristecidos, mas sempre alegre. No nosso pensamento, essas duas coisas parecem que não combinam. Tristeza e alegria, de uma certa forma, são opostos. Se estamos tristes, não podemos estar alegres. E se estamos alegres, não podemos estar tristes. Mas Paulo diz assim, entristecidos, mas sempre alegres. E agora? Porque nós estamos falando da verdadeira alegria. E já acabamos de recordar ela aqui. Quando nós seguimos esse caminho, do verso 14 aí, até o verso 18, entrando no capítulo 7, verso 1, que está falando de santidade, é o caminho para a presença de Deus em nosso meio. E se onde Deus está, aí há gozo. Onde Deus não está, não há gozo. Aquilo que Deus está satisfeito, há gozo. Aquilo que Deus não está satisfeito, não há gozo. Deus está satisfeito com seu Filho. Então, se nossa vida está resumida e convergida no Filho, há satisfação.
se ela não converge em Cristo, não há satisfação. Você pode buscar o que você quiser. Qualquer coisa que esse príncipe desse mundo te ofereça, nunca vai preencher o seu coração. Mas quando nós olhamos para Paulo, existe na vida de Paulo tristeza. Mas essa tristeza de Paulo nunca foi impedimento dele ser um apóstolo ou um servo alegre. Mas ele era cercado sim de tristeza. E na carta aos Filipenses a gente tem um caminho. Quais eram os motivos que Paulo se entristecia? Entristecidos, porém sempre alegre. Por que sempre alegre? Por causa da vida de comunhão que Paulo mantinha com o Senhor. Assim como o Senhor, ele aprendeu com toda certeza como foi a vida do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus sempre tinha o seu Pai, a sua presença. Mesmo naqueles dias de angústia. Ele tinha seu Pai em sua presença. Então ele podia desfrutar da alegria celestial, do Pai celestial. A mesma coisa com Paulo, entristecido. Agora, com o que Paulo entristecia? Quando nós vemos Paulo preso, Paulo tem tristeza por estar preso. Quero recordar novamente, nós citamos 3 coisas. Comunhão com o Pai e com seu Filho. Sustenta a vida desse servo, sempre. Sua devoção e comunhão com a palavra de Deus. Também é o coração de Paulo. E a sua comunhão com os irmãos. Quando, por algum motivo, ele estava ausente dessa comunhão, a comunhão com os irmãos, esse era o motivo de tristeza na vida de Paulo. Paulo se entristecia pela apostasia, pelo desvio, pelos falsos profetas, pelos judaizantes que tentavam introduzir no meio do cristianismo pensamento judaico, como a questão da circuncisão. Irmãos, essas coisas são o motivo da tristeza de Paulo, porque estes eram seus irmãos. E muitas vezes ele está olhando para os seus irmãos, os irmãos em Cristo, e vendo irmãos se distanciando, se misturando com o mundo, se distraindo, naufragando na fé, prestando culto ao bezerro de ouro, dando vozes a filosofias, seguindo um legalismo, seguindo um misticismo. Isso entristecia o coração de Paulo, porque aqueles eram os seus irmãos, pecado entre os irmãos. Então causava tristeza no coração de Paulo. E quando ele, por algum motivo, estava ausente desta comunhão, este era o motivo da sua tristeza. Porque a comunhão com os santos, irmãos, ela completa um ciclo de realidade e de experiência. Nosso Deus é um Deus relacional. Ele é um Deus pessoal. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pessoal. Nós citamos 3 coisas, não é aleatória. Nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. No que concerne a nossa relação de comunhão com o Pai e o Filho, tem tudo a ver com o nosso Deus e Pai. No que concerne a nossa relação de comunhão com a palavra, tem tudo a ver com o verbo da vida. Porque essa palavra não é uma letra só. E nossa comunhão uns com os outros tem a ver com quem? Com o Espírito Santo, que nos uniu em Cristo Jesus. Entendeu? Pai, Filho e Espírito Santo. Irmãos, se nós tirarmos uma dessas 3 coisas citadas, nossa vida será pendente. Ou não provaremos do gozo completo que Paulo tinha. Da alegria que foi proposta pelo Senhor Jesus na oração 17. Na epístola de 1 João, essas coisas vos escrevo para que o vosso gozo seja completo. Jesus falou a mesma coisa na sua oração, para que os discípulos também provassem de um gozo completo. Quando eles mantivessem essas 3 esferas aí. Então pense nisso, irmãos e irmãs. Pense com cuidado, vá diante do Senhor. E quão importante é então essa vida de comunhão uns com os outros. Porque ela trará a realidade das 2 primeiras.
Se essa terceira não é real, nossa experiência de devoção com a palavra também não é. Se essa última não é real, a nossa relação de comunhão, de amizade com o Pai e com o Filho também não é. Porque essa experiência vem uns com os outros. Compreendeu, irmãos? Isso. Porque senão, essas duas primeiras são pensamentos ou um entendimento. Sim, todo cristão tem comunhão com o Pai e com o seu Filho. Mas quanto isso é experimentado? Todo cristão tem que ler a palavra. Mas quanto essa palavra é real? Quanto eu e você temos de vida relacional com ela? Quando ela fala, constrange nosso coração, nos leva ao arrependimento, faz com que nós venhamos mudar os nossos caminhos. Essa é a relação que devemos ter com a palavra de Deus. E a prova disso virá, então, na esfera coletiva, uns com os outros. Então guarde por enquanto esse versículo, entristecido, mas sempre alegre. Já falamos algumas coisas aí. Vamos lá para Filipenses, naquela porção que lemos. Vamos caminhar um pouco mais rápido. O versículo 1 do capítulo 3. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Então, essa palavra alegria aparece aí, já citamos 11 vezes. Então, ela é uma palavra-chave nessa carta. E a alegria nessa carta está sempre relacionado à centralidade do nosso Senhor. Em todas as áreas, né? Porque aqui são citada a questão da nossa mente, por exemplo. Tendo em vós o mesmo pensamento, sentimento que houve em Cristo Jesus. Então está falando da mente. Então, 11 vezes a palavra alegria aparece. E todas elas estão relacionadas à centralidade do nosso Senhor. Agora, qual é a experiência de termos nosso Senhor como cabeça, como centro de todas as coisas? É o quanto nós viveremos uns para com os outros. E na medida que nós vivemos na comunhão uns para com os outros, sabe o que acontece com o nosso coração interior? Gozo. Quando essa vida não acontece, não há um gozo pleno. Não que não haja uma alegria no Senhor. Há uma alegria no Senhor. Nós falamos que na vida de Paulo há algo que entristece Paulo e muito. Por outro lado, há algo que alegra e conforta o coração de Paulo também muito. Quase que na mesma medida. Então, o que completa é a nossa vida de comunhão uns com os outros. É por isso que essa esfera de comunhão, ela é tão importante. Irmãos, não estou falando só de reunião. Eu estou falando de comunhão. Como membros do corpo de Cristo. Não de reunião, somente. Estou falando de uma verdadeira comunhão uns com os outros. Onde nós somos apacentados, cuidados, corrigidos, admoestados, ensinados. E por aí vai. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva sempre as mesmas coisas. Se nós pensarmos em Paulo de modo geral e olhar para suas epístolas, vamos falar, bom, Paulo praticamente está sempre falando, sim, as mesmas coisas com um tom diferente em todas as suas epístolas. Mas considerando que ele está falando isso aqui nesta carta aos Filipenses, então tem um motivo aqui, e o motivo é citado no 2 e no 3. Então quando ele diz que ele precisa falar sempre a mesma coisa, Paulo está dizendo que é algo importante, e que ele precisa relembrar os irmãos sempre. Então essas três coisas aí, elas são extremamente importantes. É como se Paulo falasse, de tudo que eu falo, tem algumas coisas que eu preciso falar sempre. Certo? Compreendeu? Dentro dessa carta. Então não é simplesmente que Paulo quer repetir as suas mensagens, mas existe algo pontual que Paulo precisa enfatizar sempre. E ele enfatiza em todo o seu ensino. Mas aqui ele vai citar então três coisas aí que ele precisa enfatizar sempre, eu falar as mesmas coisas. Então preste atenção nisso. Acautelai-vos dos cães, é a primeira coisa. Vamos ler as três e já falamos um pouco sobre elas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros e acautelai-vos da falsa circuncisão.
do perigo. Paulo está falando de perigo aqui. Ele está alertando os irmãos. Essa palavra acautelai-vos, se você abrir em Marcos, abra comigo Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, verso 15. O Senhor tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães e alimentou 4.000 homens. E aí ele vai dizer assim, preveniu-os Jesus, preveniu os seus discípulos, dizendo, Marcos 8, o verso 15. Preveniu-os Jesus dizendo, vede, guardai-vos, ou acautelai-vos, é o mesmo sentido. Tome cuidado, aparte-se desta classe aí tão perigosa. Porque cães ali, acautelai-vos dos cães, a palavra ali cães era usado para os gentios. Os gentios eram chamados de cães. Agora Paulo está confrontando um grupo ali, judaizante. E Paulo vai usar esse termo que era usado para os gentios. Ele vai falar assim, vocês são os cães, não os gentios. Então ele está usando a palavra cães para os judaizantes. Porque ele estava querendo introduzir a questão da circuncisão no meio do povo de Deus. Então Paulo vai falar, cuidado, ou acautelais, ou apartai desses cães aí, judaizantes, tentando mostrar ou trazer de volta que salvação é por meio da circuncisão da antiga aliança. Você precisa se circuncidar, senão vocês não serão salvos. Os irmãos sabem o que é circuncisão, né? É aquela cirurgia na carne do prepúcio. Isso é circuncisão. Era feito no estrangeiro para que ele participasse ali do povo. Agora ele não era mais estrangeiro, mas ele participava do povo de Israel. Então, e assim todos tinham que ser circuncisos, ou circuncidados. Resumidamente falando, nós já somos a circuncisão por causa de Cristo. Porque Cristo é a verdadeira circuncisão. Então todos nós que cremos já estamos nele, já somos então o seu povo. Não precisamos praticar esse ato de circuncisão. Mas quando nós pensamos na prática judaica e no judaísmo, aí sim. Então tomemos cuidado, nós agora, como cristãos, com essa terrível prática judaizante que tem entrado no meio da igreja de maneira tão forte e devastadora. E é muito sutil. A aparência é de mensagem evangélica, cristã. Porque o judaizante tenta introduzir coisas boas e uma vida muito regrada, e moral e reta. Mas isso pode nos distanciar de Cristo, da verdadeira circuncisão. Há muita coisa com aparência de evangélico, mas cheio de notas e figuras, e vozes, e escritos, permeado de judaísmo. Irmãos, a consequência do judaísmo, ela já é muito forte no nosso culto. Nós não precisamos buscar mais isso. O Senhor está nos separando de um monte de coisa. Nós não precisamos disso. O Senhor está fazendo ainda esse movimento, porque muito da forma que temos é ainda consequência, irmãos, de uma prática judaica. Agora, esses cães, eles voltam em nossos dias. Eles não vão pedir para ninguém fazer a circuncisão aqui. Nem no meio do cristianismo. Mas vai introduzir pensamentos judaicos. Então preste atenção nisso. Há muitos ensinamentos com aparência de cristianismo, mas não tem nada a ver com o cristianismo. E isso é presente nos nossos dias. Então acautelai-vos destes cães, que tentam conduzir o povo de Deus a uma vida espiritual por meio dessas coisas, ou de práticas. E nós não atingiremos um nível, uma vida espiritual, por meio deste caminho. O caminho para a vida espiritual é um só. Cristo, a palavra e a cruz.
É o único caminho de vida crescente espiritual. Cristo, a palavra e a cruz. Então, acautelai-vos, ou a palavra aí, guardai-vos, apartai-vos desse fermento, verso 15. Guardai-vos do fermento dos fariseus, e aqui o fermento de Herodes, que representa o mundo. Os fariseus são aqueles conhecedores da lei, porém não fazem aquilo que dizem ou ensinam. Farisaísmo, eles têm conhecimento, mas eles mesmos não vivem aquilo que eles ensinam. E o fermento de Herodes fala do mundo. Então, acautelai-vos disso. Quando você vai em Mateus, no capítulo 16, essa palavra aparece lá também. Mateus 16. O Senhor, mesmo cenário, né, mesmo contexto, só nas palavras agora de Mateus. Olha o verso 6. Mateus 16, verso 6. E Jesus lhe disse, vede, acautelai-vos. Está vendo a palavra aí? A mesma agora, né, usada por Paulo ali em Filipenses. Vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então lá temos o fermento do fariseu e Herodes, que fala do mundo. Fariseus e saduceus fala dos religiosos. Os fariseus amavam estudar, eles eram estudiosos, porém não viviam aquilo que eles conheciam. E os saduceus, eles usavam, em primeiro lugar, a sua própria razão. Então escute isso, vou repetir de novo. Os saduceus usavam, em primeiro lugar, a sua própria razão para entendimento. Esse não é um caminho para nós. Qual é o caminho para nós, irmãos e irmãs? Será que nós sabemos a resposta? O caminho é obediência pela fé na palavra de Deus. Quando isso acontece, eu e você podemos dar razão da esperança que temos em Cristo Jesus. Ou então, aí podemos dar explicação daquilo que cremos. Saduceus colocava a razão na frente e a fé depois. Irmãos, sempre a fé tem que estar em primeiro lugar. Tudo que não provém de fé é pecado. Ao abrirmos a palavra, obediência e fé. E então podemos dar explicação até racionais, pensadas e até elaboradas, de maneira natural, para que o homem natural também compreenda. Mas nunca inverta essa ordem. Então eles vão questionar o quê? Eles vão questionar Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 15, sobre o quê? Sobre a ressurreição. Claro, se você colocar a razão na frente, como podemos crer que Cristo ressuscitou? Como que nós vamos crer que Ele entrou na morte, que ninguém tirou a sua vida, como foi orado aqui? E Ele mesmo espontaneamente a deu, Ele entrou na morte, tomou a chave, saiu da morte, saiu vitorioso e ressuscitou. Obediência e fé na palavra de Deus. Sabe qual é a resposta de Paulo para esse? Que Jesus morreu e ressuscitou. Aí ele fala assim, segundo diz as Escrituras. Paulo anula a questão racional ali. Ele vai para a palavra. É assim que diz a Escritura, que Cristo morreu e ressuscitou. E acabou o assunto. Isso é fé e obediência na palavra de Deus. Esse é o caminho, para daí termos entendimento dela e darmos explicações, para que os homens compreendam aquilo que estamos falando. Não é? Então, o verso 6, acautelai-vos aí dos fariseus e saduceus. O Senhor repete novamente no verso 11, por causa da cegueira
dos discípulos de entender o que o Senhor está falando. Eles estão pensando de pão natural e o Senhor está falando de outra coisa, eles não compreendem. O Senhor fala de novo no verso 11, não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, porque o Senhor tinha feito multiplicação de pães. E sim, acautelai-vos do fermento, novamente, dos fariseus e saduceus. E parece que ainda eles estavam balançando ali no assunto que o Senhor estava falando. Aí você tem o verso 12. E talvez nós podemos estar que nem eles. Senhor, não entendi muito bem ainda do que o Senhor está querendo falar. Do que nós temos que apartar e tomar cuidado. Qual é o perigo dos cães, dos maus obreiros e daqueles que de alguma maneira tentam pregar sobre a circuncisão, a volta dela? Como nós lembramos algumas reuniões atrás, alguns lugares, irmãos, na mesa do Senhor tem se colocado ervas amargas. Alguns têm gasto uma semana para tomar um cordeiro físico mesmo e matar aquele cordeiro para comer a carne física ali do cordeiro. Irmãos, isso está presente no meio do cristianismo. E isso é real. Muitos têm feito essa prática, achando que isso vai trazer uma vida mais espiritual e mais realidade sobre o tempo da ceia. Então essa é uma introdução aí de coisas que não agradam ao Senhor. No verso 12, então, seguindo o verso 11, então entenderam que não lhe dissera que acautelasse do fermento e de pães. Relacionado, então, eles já avançaram aí no entendimento. Não é pães natural que o Senhor está falando, não é pão de comida, mas é um outro pão perigoso aí que eles deviam acautelar. Então entenderam que não lhe dissera que se acautelasse do fermento de pães. Então eles entenderam que aqui tinha um ensino que estava sendo introduzido. Então agora, essa expressão que ela é importante, mas da doutrina. Porque doutrina então fala do quê? De um ensinamento. Da doutrina de quem? Dos fariseus e dos saduceus. Então, esse era o perigo dos cães, porque eles estavam trazendo de volta essa doutrina, fazendo o que na mente daqueles cristãos? Doutrinando. Introduzindo pensamentos ali, estranhos à obra e contrário à obra de Cristo, a qual eles deveriam avançar. Por acaso eles iam retornar a essas práticas? Né? Então esse é o alerta ali em Filipenses. Volte lá, então, na carta aos Filipenses, nós já vamos terminar por causa do tempo. O versículo então 2, acautelai-vos, está aí a palavra, usada também pelo Senhor, acautelai-vos dos cães, então se referindo a esses judaizantes, acautelai-vos dos maus obreiros, e acautelai-vos então da falsa circuncisão, por causa dessa aparência. Com a ajuda do Senhor, se o Senhor permitir, numa próxima reunião, eu vou citar ali em Colossenses 4 coisas que estavam entrando ali. Paulo adverte também aqueles irmãos. E aí vai ficar mais claro para nós porque essa advertência aqui e o risco, e o perigo, que Paulo então adverte sobre esses cães, sobre os maus obreiros e essa falsa circuncisão, porque Cristo é a verdadeira circuncisão, certo? Um versículo em Gálatas, se você voltar rapidamente aí. Gálatas no capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 1. Paulo diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então esse é o risco, irmãos, dessas coisas. O risco qual é? Prisão, cativeiro. Ao invés de avançarmos na carreira e vida cristã, nós estaremos sendo aprisionados por esse tipo de coisa, de doutrina estranha. Então, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão.
como se retornando a práticas que não têm valor nenhum e não podem acrescentar nada na nossa carreira cristã. Olha o verso 7 aí. 6 e 7. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé, que atua pelo amor. Então nem uma coisa outra, nem isso lá, nem isso cá, nem um ingrediente a mais, nem um acréscimo a mais, nem um doutrinamento a mais que provém de homens, pensamentos que são estranhos, muitas vezes filosofias que provêm de homens. Então nem isso, nem aquilo tem valor algum. Mas a fé que atua pelo amor. Aí ele diz assim no verso 7. Então veja que isso, quando nós consideramos essa vida em Cristo, e que Cristo é a nossa circuncisão, isso não é margem para a desobediência. Há uma grande diferença, irmãos, entre uma vida legalista e desobediência. Quando nós falamos que nós não precisamos viver uma vida legalista com coisas que pode ou não pode, não é caminho nem abertura para uma vida de desobediência. Nós olhamos para a palavra por meio da obediência e fé. Nós não seguimos nossa vida com aquilo, isso pode ou isso não pode. Mas nós olhamos para a palavra em obediência e fé, para seguirmos nosso Senhor. Vós correis bem, Paulo está falando para os Gálatas, vós correis bem, quem vos impediu? Está vendo porque o alerta, a advertência, e aquela palavra tão forte, porque a palavra acautelai-vos, ela é forte. Então, vós correis bem, até aqui vocês caminharam bem, como igreja do Senhor. Quem vos impediu de continuares fazendo o quê? A obedecer a verdade pela fé. Porque ele já disse no verso 6, nem circuncisão, nem incircuncisão, mas a fé que atua pelo amor. Então o que fez vocês mudar de caminho? Vocês estavam correndo muito bem. Não é isso que acontece muitas vezes conosco? Na vida cristã? Corremos a carreira, estamos seguindo nosso Senhor, e muitas coisas começam a ser colocadas aí, no nosso meio. E de repente a nossa vida parece ser um retrocesso. Ela não avança mais. É como se o Senhor falasse assim, vocês estavam indo tão bem. Por que vocês deixaram de obedecer à verdade? E deram ouvidos a doutrinas dos cães, a doutrinas humanas. Que o Senhor nos ajude, irmãos, nessas coisas. Senhor, nós entregamos a Tua palavra nas Tuas mãos. Abre nossos olhos, ó Senhor, para ver a Ti mesmo e ouvidos para Te ouvir. Desperta, ó Senhor, o Teu povo nesses dias. Que possamos, ó Senhor, estar vivendo à luz da Tua palavra e separando para Ti mesmo, ó Senhor. Que de fato essas coisas não sejam introduzidas no nosso pensamento. Que a Tua igreja seja limpa pela Tua palavra. Que a Tua palavra seja suficiente, ó Senhor, para nós. Que a Tua palavra seja o nosso principal alimento. Que a nossa mente seja renovada, ó Senhor, pela obediência e fé na Tua palavra. Nos ajuda, ó Senhor, nesses dias. Que possamos seguir a carreira, mantendo o alvo, o foco, que é o Senhor mesmo. Que não venhamos, ó Senhor, desviar com coisas que são oferecidas, que não provêm de Ti. Que o Senhor nos socorra, que o Senhor nos anime, que o Senhor nos encoraje, ó Senhor, com Tua palavra. Que possamos agarrar a Tua palavra com muito mais firmeza do que antes. Para que possamos Te ouvir, ó Senhor. Para que o Senhor possa nos corrigir. Para que o Senhor também possa apacentar nosso coração. Obrigado, ó Senhor, porque ainda temos diante de nós a Tua palavra.
Nós somos agradecidos por isso. Que não venhamos negligenciar, ó Senhor, aquilo que o Senhor nos deu, pela sua graça e pela sua bondade. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.